O que sai de um ser volta para ele. E da Terra, mas está todo mundo se ferrando e a Terra está quase em perigo de... Fique até o final. Você ficará surpreso. Janval, como que o senhor avalia o momento que a humanidade está passando agora? Uma potencial cataclisma nuclear, as sociedades aí em conflito, em polarização extrema, as redes sociais, os consumos rápidos, imediatos de conteúdos rasos, destruindo as mentes dos jovens. Inteligência artificial. Elon Musk querendo... Exato. Elon Musk. Tá uma loucura, as pessoas não estão nem conseguindo entender o que está acontecendo no mundo. Qual a sua avaliação de tudo isso? Olha, há um princípio nórdico, da mitologia nórdica, que um deus chamado Orlog teria criado uma Wyrd, uma espécie de uma teia quântica, que organizou as informações dessa criação maluca, no caso lá do Javert nórdico, que se chama Ymir, em que essa teia tem uma regra bem simples. Não tem duas, só tem um algoritmo. O que sai de um ser volta para ele. Então, assim, Javert sucumbiu, colapsou, porque do que durante 13,8 bilhões de anos, o que dele ele expressou, em algum momento, concentrou-se e volta para ele, ele não suportou. E isso sempre voltava, ele ia desmaiando, ia entrando em coma, dessa vez ele colapsou. Então, assim, nós humanos vamos ter, e estamos tendo, e a nossa geração, Guru e Alê, e vocês, amigos e amigas que têm tido a paciência de nos escutar até essa hora, a nossa geração, ela é única. É a única geração que vai colher sobre os ombros o peso de todo um processo histórico que converge ou convergiu exatamente para a época em que todas as áreas do conhecimento humano chegaram no limite. Que limite? O limite em que as leis da evolução biológica terminaram produzindo o ser humano. Ray Kurzweil lançou em 2007 um livro chamado The Singularity is Near, a singularidade está próxima, em que ele dizia que em algum momento da história, uma tecnologia criada pelo ser humano, que é a tecnologia da computação, em seguindo as regras da lei de Moore, Gordon Moore, dono da Intel, que dizia que a cada 1 ano e meio, 2, o chip ficava menor e dobrava a capacidade. Então, iria chegar um momento em que o chip ia ficar num tamanho tão nano, tão pequeno, mas com a capacidade tão maluca que o campo magnético disso, quando pulsasse, iria funcionar semelhante a um óvulo fecundado por um espermatozoide. E aí, sou eu que estou dizendo isso, tá? Um espírito se imanta aquilo ali, aí onde aquele chip tiver, o computador que está lá, alguém vai dizer, ei, eu existo, eu sou um alguém. É o fantasma da máquina. É o fantasma da máquina. Então, assim, Edward Wilson, outro biólogo formidável, disse, a partir de agora o ser humano não precisa mais ser aquilo que a evolução biológica determinou. Ele, a partir de agora, pode ser o que ele quiser. Porque a CRISPR, que é a terapia genética em que você pode substituir bases nitrogenadas no códon de certos genes, pode transformar toda a raça humana, uma espécie de uma eugenia ou de um melhoramento genético que é inevitável, já está sendo feito. Você pode chipar a você mesmo, que é o que Ray Kurzweil defende, ou seja, um super ser humano. Por que é preciso super ser humano? Porque os supercomputadores vão evoluir muito mais rapidamente do que a evolução biológica, e é preciso que humanos aprendam a evoluir mais rapidamente do que o que até agora evoluiu. Então, assim, nós estamos vivendo nesse momento de limite. A física não sabe ir mais além, senão vira metafísica. A física quântica já surge, físicos clássicos não aceitam porque já chamam a física quântica de pura metafísica. Então, assim, nós estamos saindo do materialismo e não sabemos para onde estamos indo, porque o próximo passo seria ir para o que as religiões já fizeram,
Mas o que é que as religiões fizeram? Criaram um mundo imaginário onde Deus toma conta de todo mundo e da terra, mas está todo mundo se ferrando e a terra está quase em perigo de se ferrar também. Então nós temos que ordens de problemas? Nós temos um problema geopolítico, em que a derrocada do sistema financeiro internacional, o que faz com que os Estados Unidos perca poder, e em perdendo poder, a guerra que os Estados Unidos promoveu, na medida em que usou a Europa para fazer da OTAN uma máquina de imprensar a Rússia, forçando a Rússia a reagir da forma como reagiu, e com isso a China é quem se engrandece. Esse cenário de geopolítica aqui, onde todo mundo está se armando, o Japão, que desde a Segunda Guerra Mundial não se armava, está se armando loucamente, até artefato nuclear os caras já estão produzindo. É verdade. Por quê? Porque o confronto nuclear está posto na mesa da geopolítica mundial. O ano passado eu assisti a primeira-ministra da Finlândia, presidente da Finlândia, aquela senhora falando, e a mulher falou em guerra o tempo inteiro. E a Finlândia tem lá uma fronteira com a Rússia, onde está posicionada a maioria das armas russas. Eu digo, cara, ninguém fala descompressando, todo mundo fala pondo mais pressão. Quando o cenário é esse, e quando nem mais os papas, porque os papas pelo menos diziam, vamos rezar para que não tenha guerra. Os papas já desistiram, não estão mais nem rezando para que não tenha guerra, porque a coisa é confusa mesmo. Então, quando o cenário é esse, aí você diz, uau, os Estados Unidos está falindo, os BRICS já não fazem mais os negócios usando o dólar como a currency, como a moeda. Então, assim, eles vão provocar uma guerra, mas a guerra já está provocada. Então, lidando com os fatos, você diz, cara, vai ter guerra no hemisfério norte. Mas aí tem uma outra ordem de problema, que são os problemas ambientais, que são mais sérios que esse aqui, ou, estranhamente, aí entra o paradoxo do paradoxo. Caso aconteça problemas ambientais no nível em que se espera, isso aqui pode salvar a Terra de uma guerra nuclear, porque as nações vão ter que se unir para enfrentar os problemas terríveis promovidos pela questão ambiental. Aí tem um terceiro problema, de ordem geopolítica cósmica. A Terra está sendo invadida por diversas raças extraterrenas e extrafísicas. Nós humanos não sabemos disso, mas os governos sabem, estão desesperados e, no âmbito da guerra nuclear, algumas dessas raças estão trabalhando, algumas para que aconteça a guerra, para que eles se aproveitem do espólio que daqui restar, outras para evitar, e ninguém sabe onde isso vai dar. Aí, se você juntar isso tudo ao problema de saúde mental da humanidade, em que transtornos psíquicos e transtornos cognitivos estão imbecilizando quase toda a humanidade, porque os vírus, as bactérias estão atacando os cérebros dos seres humanos, como Toxoplasma gondii, Covid-19. Aí, se você olhar para a inteligência artificial, que está acabando com tudo que é emprego, com senso de nacionalidade, com senso de pertencimento a uma cidade, a uma região, porque se você é um desempregado, você não paga imposto, você não tem relação com aquele chão ali. Então, assim, aí lá vem um Great Reset para dar uma reinicialização no modo como a humanidade vive, para dar voucher para todo mundo que não tem mais como ter emprego, porque a inteligência artificial já ocupou. Aí, se você olha para a biologia sintética e vê que já está sendo construída impressora de produzir carne, frango. É verdade isso aí. Então, assim, na hora que aí você diz, ei, minha realidade está sendo desconstituída. Ou seja, fazendo análise fria, o mundo lá na frente, caso exista, não vai ser igual ao que a gente conhece hoje. Aí entra o transhumanismo na história. Então, assim, a pergunta é, Rogério, o que é que você acha? Aí eu mesmo pergunto, o que é que diabos eu posso achar? Se a leitura dos fatos me levam a observar isso, e a única esperança tem no fato de que, não, Deus vai resolver tudo no final. Não vai. Porque o final já é esse. O tempo da gente pedir socorro e sair correndo já passou lá atrás. O tempo de alguém nos ajudar já teria sido lá atrás.
Então, o que é que hoje se verifica, na minha opinião? Eu vendo os amigos da espiritualidade, eles também se quedam passivos, não é? Pacíficos, são passivos, sem saber o que fazer, sem saber que tipo de influência eles podem exercer sobre os líderes das nações. Aí vamos lá de novo. Com o triunfo das nulidades, o êxito da desonra, o agigantamento dos poderes nas mãos dos maus e o crescimento da injustiça, o ser humano iria desanimar de ser virtuoso, rir-se da própria honra, ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa disse isso há décadas. E nós estamos vivendo isso. Os honestos, os menos espertos, estão se ferrando e ficam com vergonha de chegar em casa e não ter um trabalho, de não poder colocar comida em casa. O próximo passo é se corromper ou roubar. E cadê a discussão séria sobre como a gente poderia modificar o nosso modo de viver aqui na Terra? Eu faço parte de sonhadores, eu sou da escola dos velhos sonhos, né, em que a gente tem que sempre tentar transformar o sonho em realidade. E eu sigo o conselho de Gandhi: torne-se instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Perfeito. Então, é o que eu tento fazer e me preparo para viver bem e em paz, nunca feliz, porque enquanto existir infelicidade ao meu redor, como é que diabos eu vou ser feliz? Como é que eu vou ficar em êxtase com Deus, em contentamento permanente com Shiva, com Krishna, se um monte de criança está sendo estuprada ao meu redor? Eu não consigo fazer isso. E me pergunto que Deus lúcido, decente, ficaria em consórcio com esse tipo de irresponsabilidade se ele teria poder para evitar tal coisa. Então, assim, é preciso um ativismo, não político, partidário, ideológico, mas um ativismo que respeite a dignidade da vida, já que os ativismos políticos, partidários, ideológicos hoje estão afrontando a vida devido à corrupção das pessoas, a corrupção da raça humana, de todos nós. Ah, Rogério, então quer dizer que está tudo ferrado? Não, não está não. Não está. Nós, humanos, podemos, uma pequena parcela de seres humanos, se a gente conseguir, cada um no âmbito da sua vida. O ser humano é insignificante, todos nós somos insignificantes. Mas foi um ser humano insignificante como Gandhi que conseguiu libertar a Índia da opressão da Inglaterra sem pegar numa arma, sem dizer um palavrão, sem odiar quem batia nos hindus, que eram os ingleses. Ele usou algo chamado satyagraha. Satyagraha quer dizer em sânscrito a resistência pacífica e amorosa em torno da verdade que você acredita existir. Então, assim, eu insisto a cada instante da minha vida que eu posso, na minha postura mental, de, entre aspas, contribuir com a vida da maneira que eu posso, mas não posso ser ingênuo e achar que vai dar tudo certo, porque Deus vai estalar os dedos e vai transformar um monte de gente cretina em gente boa. Isso não vai acontecer. Mas, de minha parte, eu procuro não apoiar os cretinos, eu procuro não financiar nada que eu acho que enfeia a vida e tento embelezar no que posso, trabalho de formiguinha, mas é o que a gente pode fazer. Então, assim, eu, Rogério, sei que nós vamos passar por momentos difíceis, mas não é uma questão de saber via espírito ou profecia, nada. É uma leitura dos fatos, dos cenários que aí estão. Mas eu penso que núcleos humanos vão sair dessa transição mais fortes, mais esclarecidos, depois da estupefação de perceber que Deus nenhum resolveu coisa alguma, tá certo? E nós humanos somos muito caros para a sinfonia da vida universal. Então, nem que seja por sorte, nós humanos iremos sobreviver a esses dias difíceis e diversos núcleos humanos vão recomeçar a vida em padrões diferentes desses que as religiões e a ignorância nos impuseram. Quando ignorância, tecnologia e fanatismo se unem, o problema está feito. E, infelizmente, a gente tem visto isso nas democracias, Estados Unidos, Brasil, e Europa, Canadá, são democracias que estão indo para baixo, porque ignorância, estupidez, tecnologia
e fanatismo ideológico, e mais ainda usando o nome de Deus e de Jesus, se uniram numa perspectiva de conquistar poder. Isso não tem como dar certo. Aí o que é que está dando certo na Terra? Índia, China. São sociedades que existem hoje, como existiam há 4.000 anos atrás, é o mesmo padrão de cultura. Então, assim, núcleos de seres humanos vão continuar a existir. Os problemas que a gente descreveu aqui, todos eles vão ter consequência. Só quem pode resolver é Deus. Ou um super problema ambiental que faça com que todo mundo na Terra olhe um para o outro e diga, cara, nós somos parceiros de um destino. Se a gente continuar brigando, se ferra todo mundo. Vamos ver se a gente se une aqui. Então, assim, nem que seja na hora do desespero, alguns núcleos humanos terão que se unir e é esse processo que eu penso que vai acontecer. E nós, pelo menos vocês, estarão vivos para trabalhar nisso. Só não vão para uma reunião espírita e chamar meu nome, porque eu não vou aparecer lá para dizer nada quando isso acontecer. Mas, por enquanto, eu pretendo ficar trabalhando bastante por aqui. E, assim, eu acredito na vida, eu acredito no ser humano. Eu acredito que o pior ser humano, ele é reaproveitável. Na verdade, eu tenho certeza que é. Partindo de mim mesmo. Eu vejo o quanto eu erro e, ao mesmo tempo, o quanto eu também quero me ressignificar. Nós, humanos, podemos fazer isso. E eu creio na força do ser humano. Tenho que crer na força do ser humano. Eu sou um ser humano. E eu acredito em mim. Maravilhoso, hein? Vale o joinha depois desse final maravilhoso. Muito bom, muito bom. Seu joinha.